Olá, turma do quarto ano, aqui é a professora Fabiola, professora de Educação Física, que está com vocês. Nós estamos entrando no nosso segundo livro, do conteúdo do primeiro capítulo, que é Esportes de Campo e Taco. Aqui a gente vai mostrar um pouco, ilustrando um pouco a modalidade, do nosso livro, do nosso conteúdo, certo? Aqui é o nosso livro entrando. E aí eu vou mostrar um pouco sobre a história do beisebol, um pouco sobre o conteúdo para a gente fazer a nossa atividade lúdica, certo? Que eu vou colocar no slide para vocês. Aí aqui ilustrando bem sobre a modalidade, que é a modalidade esportiva, que é o beisebol. Aí aqui vem a nomenclatura sobre o beisebol, de várias formas. Aí é um esporte coletivo praticado com uma bola e um taco. O termo vem da língua inglesa, beisebol. Nos Estados Unidos é um dos esportes mais populares, o qual é praticado por homens e mulheres. A sua prática exige muito treinamento dos jogadores, que a agilidade, condicionamento físico e precisão são indispensáveis para ter essa modalidade. A origem da modalidade esportiva, há controvérsias sobre a origem do beisebol. Alguns acreditam ser de origem inglesa e outros ele foi criado por Abney em Nova York no ano de 1839. A verdade é que um jogo semelhante chamado de handles já era praticado no século XVIII na Inglaterra. Antes disso, foi encontrado criações de um esporte com a bola e taco em documentos franceses que datam do século XIV. Provavelmente os handles foi trazido para a América pelos imigrantes ingleses e posteriormente foi adaptado para o beisebol tal qual conhecemos hoje. Além de Abney, considerado o criador desse esporte, merece destaque o Alexander, quem contribui para sistematizar as regras do beisebol. O primeiro jogo oficial dessa modalidade ocorreu em 1846 na cidade de Nova York. Hoje o beisebol é um esporte muito popular em países da América do Norte e Central e disseminou-se rapidamente e atualmente. Podemos encontrar equipes e milhões de adeptos em todas as partes do mundo. Nos Jogos Olímpicos de Verão, em Barcelona de 1992, o beisebol foi inserido como modalidade olímpica, onde Cuba saiu vencedora. No entanto, em 2012, ele foi removido, porém está decidido pelo Comitê Olímpico que estará presente nas Olimpíadas em 2020 na cidade de Tóquio. Como estamos na situação de pandemia, a situação toda, nossas Olimpíadas, que seria desse ano, em 2020, passa para ser em 2021, para o próximo ano. O beisebol no Brasil foi difundido principalmente por norte-americanos que residiam e trabalhavam nos países. No início do século XX, ele começou a ser praticado em São Paulo e em 1936 ocorreu o primeiro campeonato brasileiro de beisebol. Embora não seja muito praticado nos países, em 1946 surgiu em São Paulo a Federação Paulista de Beisebol e o softball, que depois disso sua prática espalhou-se por diversos estados brasileiros. Em 1990 foi fundada a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. Esse órgão é responsável pela organização de eventos dessa modalidade em nível nacional. Os fundamentos de beisebol é praticado no campo, que pode ser ao ar livre, numa quadra fechada também, e um jogo é composto de 9 partidas sem um tempo definido. Possui 2 equipes compostas por 9 jogadores, cada, de maneira alternada as equipes atacam e defendem. A posição dos jogadores vão se alternando durante a partida. E como é que se joga essa modalidade esportiva? O beisebol é lançado por um jogador, que é o arremessador, enquanto o batedor de outro time está posicionado para acertar a bola com o bastão. Atrás dele está um apanhador, que pertence ao time do arremessador. Se a bola for acertada pelo batedor, ele deve correr pelas 4 bases do campo. Se ele conseguir atingir as 4, a equipe ganha 1 ponto. No beisebol, os pontos são marcados mediante a trajetória percorrida
pelos jogadores, portanto, vence a equipe que estiver mais corridas durante a partida. Se o batedor lançar a bola fora do estádio, a equipe vence um ponto. Esse movimento é chamado de home run, né? Aí aqui, as posições dos jogadores, né, no campo, que é o arremessador, apanhador, primeira base, segunda base, terceira base, interbase, campista esquerdo, campista central e campista direito. Aí aqui ilustra um pouco um jogador, certo? Aí aqui o campo, né, formado com a área principal ou outra secundária, é marcado por um quadrado de 27,4 metros de lado, que está inserido no semicírculo. Então tem um círculo no meio lá do campo. Os equipamentos de beisebol, os principais equipamentos do beisebol são o taco, formato cilíndrico, é geralmente feito de madeira, possui até 1,5 metros de comprimento e pode pesar até 1 quilo. Bola, equipamento esférico feito de cortiça, algodão, lã, borracha e um revestimento de couro. A bola de beisebol pesa cerca de 140 gramas e seu tamanho varia entre 10 a 40 centímetros. A luva de couro, né, feita de couro, recebe uma costura de linhas de algodão, nalho ou poliésteres. Aí aqui a gente vai para o nosso conteúdo, no nosso livro, que é uma atividadezinha lúdica, certo? Que é rebatendo as bolas. Aí essa atividade eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Vou falar aqui da atividade e depois vou demonstrar como é que é feita, como é que vocês podem fazer em casa. Aqui os materiais necessários que vocês podem utilizar. 30 bolinhas. Quem não tiver essas 30 bolinhas, pode ser 30 bolinhas de papel, amasse ou de meia. Vocês dá para montar várias adaptações de bolinhas. Giz ou fita, né? Ou então uma linha, né? Uma fita qualquer. Cesto de lixo, baldes ou caixas de papelão. O taco pode ser o cabo de vassoura. Aí aqui a gente vai fazer o nosso conteúdo, pode colocar mais um pouquinho para cima. Aqui é mostrando basicamente como ilustra a nossa atividade, certo? A gente vai arremessar. Aí aqui abaixa só um pouquinho. Mais um pouquinho. Não, sobe mais um pouquinho, que é a prática em si. Pronto. Aí aqui na prática os alunos, se não tiver equipes em casa, faço sozinho a modalidade, a bola, e nas outras 3 filas os alunos ficam com os sacos. Organiza as filas de modo que os alunos estão com as bolas, que é tênis ou ping-pong ou qualquer bolinha que tem em casa. Os alunos com as bolas devem arremessá-las e os alunos com os tacos devem rebater a bola lançada o mais longe possível. O aluno deve arremessar a bola, que vai buscá-la, e permita que eles vivenciem as duas funções, de arremessar e de rebater. Essa atividade é pré-desportiva, eu trabalho o conceito dos esportes de campo e de taco, que é rebater uma bola lançada pelo adversário. Aí aqui a gente vai fazer para vocês uma das atividades que vocês podem fazer isso, certo? A gente vai demonstrar um pouquinho os materiais que vocês podem fazer em casa. Bom, turma, aí aqui eu trago para vocês um cabo de vassoura, que eu coloquei um plástico aqui, mas vocês podem colocar papelão, né, para poder conseguir fazer o trabalho, né, do taco, certo? E aí aqui a gente vai fazer o nosso conteúdo, nossa atividade lúdica. Uma fita fazendo a distância, certo? Ou uma tira, certo? Que possa demarcar a distância que você vai ter para fazer a atividade lúdica. E um cesto. Pode ser um cesto maior, eu tenho esse aqui. Então, vocês, o que tiver em casa, vocês podem colocar numa determinada distância. Pode ser mais perto, mais próximo, e depois você possa dificultar colocando ele mais distante. Aí aqui a gente tem um saco de bolinhas, a gente vai fazer as duas formas. A gente vai primeiro tentar fazer o arremessador, como é que é? Ele vai fazer esse movimento aqui, né? Então, arremessar para poder colocar dentro do cesto. Então, a gente vai arremessar
e o outro a gente vai rebater com o bastão. E aí aqui vocês, ó, faz o movimento e tenta acertar as bolinhas. Lembrando que são 30, né? Para conseguir ver quantos conseguir colocar dentro do cesto. Aí já foi na segunda, terceira, quarta, né? Aí aqui, essa aqui é uma das modalidades do arremessador, né? Certo? Fazendo o movimento do arremesso, ó. Aqui, ó, e vai fazendo. Aí, se a bola estiver mais distante, pode, ó, distanciar mais para dificultar mais o movimento, certo? Que às vezes a distância, ó, do movimento precisa que coloque dentro do cesto para arremessar. Aí a gente vai o quê? A gente fez do arremesso. Aí a gente vai fazer agora com taco, certo? Que é o que vai rebater a bola. Como é que a gente vai tentar? Vou aproximar mais um pouquinho, certo? Aí a gente vai usar a bola. Uma pessoa pode fazer isso para você, jogar a bola e você vai tentar colocar dentro. É uma situação até difícil para tentar acertar, mas não é impossível. Então eu deixo essa atividade com vocês. Vou só tentar uma vez para ver se eu consigo. Deixa eu colocar aqui, certo? Ó, vamos lá. Aqui. Aí a gente vê o movimento. Distanciar mais um pouco por causa da movimentação. Fazer aqui. Olha, foi quase. Lembrando que é um esporte de precisão. Se é um esporte de precisão, eu preciso onde? Mirar a distância onde o cesto está. Certo? Aí fica o conteúdo para vocês fazerem em casa, certo? Tem que acertar tanto rebatendo com taco e tanto arremessando com movimentação da mão, certo? Eu deixo essa atividade lúdica para vocês fazerem em casa. E até o próximo conteúdo.